foi um final de semana muito intenso. Em 2 dias, nós tivemos 17 sessões, com mais de 450 participantes, 300 deles sendo do Quênia. E foi uma experiência incrível. Eu vi jovens de diferentes partes do mundo, com diferentes interesses dentro da área climática e ambiental, mas todos muito focados e determinados, né, a fazer uma mudança positiva, a estar aqui realmente presentes. E isso tem sido assim uma experiência incrível para mim, e tem me encorajado muito, né, a continuar seguindo nesse caminho. Muitas pessoas da Colômbia, México, países da Europa, e tem sido um clima de apreensão, que a gente trabalhou muito sobre entender as resoluções, entender como a gente pode ajudar os países a tentarem passar elas e como a gente pode participar disso de uma maneira ativa. Então, tem essa apreensão sobre será que vamos conseguir? Mas também muita esperança, porque a gente está vendo um trabalho muito lindo sendo feito. Sim, temos algumas que têm atraído muita atenção e eu também tenho visto uma mobilização muito grande. Tem uma que foi apresentada pelo Sri Lanka, que é sobre justiça climática. E tem sido um pouco complexa, porque é um termo que não tem uma definição concreta, então muitos países não estão aceitando a resolução, mas para a gente da juventude, isso é uma coisa muito importante, a justiça climática, entender como populações indígenas, negras, mulheres, crianças são desproporcionalmente afetadas pela mudança climática. Então, essa é uma que a gente tem colocado muitos esforços. Hoje mesmo a gente se reuniu com a delegação da Sri Lanka para conseguir entender melhor como continuar trabalhando nisso. E uma outra resolução também que a gente não sabe qual vai ser o futuro dela ainda, foi feita pela Bolívia, e ela tenta dar direitos legais à natureza, à mãe natureza. É uma resolução muito bonita, que chamou a atenção de todo mundo, mas a gente também vê ela como muito desafiadora para o âmbito internacional. Essa a gente ainda nem começou as negociações, alguns países não estão de acordo com ela, mas essas duas eu sinto que são as que são mais desafiadoras e são as que os jovens estão mais motivados e interessados a participar. Sim, então, esse é um dos objetivos maiores dessa conferência, da Conferência da Juventude. A equidade intergeracional é muito importante para a gente, que pessoas de diferentes gerações, de diferentes lugares do mundo, possam fazer parte de lugares de decisão de um âmbito tão importante global. Então, na nossa resolução final, a gente tem um documento final com todos os nossos pedidos e o que a gente mais conversou sobre na Assembleia Juvenil. E um desses pontos é que a Assembleia Juvenil se torne, ela seja institucionalizada na UNEA. Então, que não seja uma coisa pontual, que faça parte da estrutura de como a Assembleia é organizada. A gente vê que é muito importante que a juventude faça parte desses ambientes e faça parte ativamente. Não só como telespectadores, mas que a gente possa estar nos lugares de decisão, que a gente possa não somente aprender, mas também estar lá como participantes, como pessoas que, como a gente vive, a gente estuda e a gente tem as experiências necessárias para fazer parte disso de uma maneira em posição de igualdade, né? A questão financeira é muito importante e é um dos nossos pedidos também, para que a gente receba o apoio financeiro
Acho que é importante financiar pessoas jovens de várias partes do mundo. A gente também preza muito pela diversidade e é muito importante para a gente que isso possa acontecer nos próximos anos. Esse ano já tem sido incrível, muita diversidade de culturas, de nacionalidades, etnias, mas a gente ainda almeja mais e a gente quer que as pessoas de diferentes gerações, juventude, temos crianças aqui, que tem sido uma experiência muito legal, de 8, 10, 12 anos, que a gente quer que todo mundo possa fazer parte desses lugares. Estamos muito esperançosos, muito mesmo. A presidente da UNEA é a Leila Benali, do Marrocos, e ela tem sido muito aberta com a gente, sempre participando de discussões e esperando e ouvindo a gente mesmo. Então a gente tem sentido a gente tem se sentido acolhidos, tanto pelos países, pelas delegações. A gente sente muito esse sentimento de que é um desejo de todos os envolvidos que a juventude possa fazer parte e que, se não todas, mas alguns dos nossos pedidos possam fazer parte dessa resolução final. Eu sou da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fui nascida e criada numa favela, de uma família bastante humilde, mas que sempre me motivou muito a buscar mudança, a ser uma pessoa que faz um impacto positivo. Eu saí do Brasil com 16, 17 anos, quando eu recebi uma bolsa de estudos para estudar no Japão, para terminar meu ensino médio. E de lá eu fui para a faculdade nos Estados Unidos. E, falando a verdade, na minha infância, eu nunca pensei muito sobre problemas ambientais, ou no meu começo da adolescência, não era uma questão para mim. Eu tenho uma família que é muito ligada ao meio ambiente. Meu pai, ele planta praticamente todos os legumes vegetais que a gente consome no terraço da nossa casa. Mas, para mim, sempre foi uma coisa garantida. O meio ambiente, na minha percepção, estava tudo bem, estava sendo preservado e não havia um desafio, nenhuma ameaça. Mas nesse período que eu passei fora, eu comecei a ver as coisas mudando drasticamente. Membros da minha família perdendo casa por causa de deslizamentos, minha família passando por situações muito difíceis com seca, ou então com chuvas que completamente destroem a cidade, e situações que eu não via na minha infância. Eu via essas situações se agravando muito. E essa foi a minha motivação para entrar nessa luta, para entrar no ativismo. Para uma maneira de honrar a minha família, a minha comunidade, os meus ancestrais. E nos Estados Unidos eu tenho feito pesquisas e trabalho com comunidades indígenas, transição energética. E agora, recentemente, eu fiz uma pesquisa, uma narrativa sobre transição energética e mudança climática na América Latina. E eu tive a oportunidade de entrevistar ativistas incríveis do Brasil, do sul ao nordeste, que trabalham nessa área, e foi muito interessante ver o quão populações negras, indígenas, mulheres são desproporcionalmente afetadas. E esse é o meu foco, né? Conseguir entender melhor quais são as causas disso e tentar participar ativamente de decisões políticas de nível nacional e internacional para que a gente consiga mudar essa situação para as futuras gerações. Eu acho que ele está aumentando, mas a gente também tem que se perguntar quais jovens estão fazendo parte desse processo, né? Acho que seria muito mais fácil, né? E como acontece em alguns espaços, trazer jovens dos Estados Unidos, da Europa,
que não precisam de tanto financiamento, que têm mais acesso à educação, às oportunidades para fazerem parte desse processo. E eu vejo que é isso que acontece em diversos lugares, em diversas conferências, mas eu acho que é necessário que a gente traga jovens que vêm de outras situações, de outros lugares do mundo, que passam por situações diferentes. Como eu, uma pessoa que vem de uma periferia, que veio de uma família de baixa classe social. Eu acho que é esse grupo de jovens que a gente precisa começar a trazer mais, porque, querendo ou não, nós somos os que mais afetados pela mudança climática e por problemas ambientais no geral. Então, eu vejo que sim, está aumentando, mas a gente precisa de mais diversidade nisso.